Agora sim. Então vamos lá, gente. A gente vai começar a segunda parte do estudo dos movimentos, que é a parte do estudo de movimentos uniformemente variados. Já vou aparecer aqui na frente de vocês, tá? Qual que é a grande novidade, né? Quando a gente começa a estudar os movies. Deixa eu vir mais para cá. Vou ficar bem no comecinho aqui. Aqui. Deixa eu só dar uma aumentada nesse zoom aí. É o conceito de aceleração. Porque o que basicamente vai diferenciar os mus uniformes dos movies é o conceito da velocidade variar. Então vamos imaginar o seguinte, ó, qual que é a situação que se coloca? Imagina então que eu tenho lá uma estrada, vai começar aqueles desenhos de novo, tá, gente? Não vai ter jeito. Eu tenho uma estrada, eu tenho nessa estrada uma origem, seria o meu zero. Eu tenho na minha estrada, no meu sistema de referência, uma orientação positiva. Então, taca ali uma orientação positiva, tá bom? Eu tenho aqui um corpo numa posição inicial. Só que agora a gente vai começar a usar aquela terminologia da física. Como é que a gente representa uma posição inicial de um corpo? S de posição e o zerinho, né? Tudo que é inicial a gente bota um zerinho. Agora vamos imaginar o seguinte, lá no movimento uniforme, esse corpo se deslocava de ponto a ponto com uma velocidade constante. Então ele tinha uma velocidade aqui que se mantinha constante por toda a trajetória. Agora não. Ele, além de uma posição inicial, ele vai ter uma velocidade inicial. Ele vai ter um V0. Tá? Isso no instante inicial. Qual é o instante inicial na física? É o zero, não é? Beleza. Aí esse corpo está andando. De tal maneira que ele vai passar por uma outra posição aleatória, que eu vou chamar de S. Esse S, gente, ele pode ser mais para a esquerda, mais para a direita, não importa, é uma posição qualquer, tá? Nessa posição, é aqui que vem a novidade, ó. O corpo não está mais com essa velocidade aqui. Ou ele está acelerando, ou ele está freando, enfim. Mas ele está com uma outra velocidade. Tudo bem? Num instante t qualquer. Tudo bem? Então, primeiro, se V0 igual a, diferente de V, a gente pode dizer que o movimento não é uniforme. Então, ó, V0 diferente de V. Então, nós temos um movimento que não é uniforme. Movimento não uniforme. Beleza. A velocidade dele, então, varia. Então, surge uma pergunta. Eu quero criar uma medida, presta atenção no que eu vou falar agora. Ó. Eu quero criar uma medida de quão rápido a velocidade muda. Porque vamos imaginar uma situação assim, ó. O cara está com uma velocidade aqui de 10 metros por segundo. Aí ele começa a acelerar. Ele vai para 11 metros por segundo, 12 metros por segundo, 13 metros por segundo. Sei lá, até chegar numa velocidade de 20. Então ele acelera de 10 a 20 num certo intervalo. Esse intervalo no qual o corpo acelera pode ser maior ou menor. Então eu quero saber o quão rápido essa velocidade muda. Para eu saber o quão rápido a velocidade muda, eu preciso criar uma unidade que meça isso. Então, o que é a aceleração? Vamos começar escrevendo. Aceleração escalar. Como é que eu definiria a aceleração sem... Deu. Quer dizer, não deu, mas deu.
Tá tudo certo. Primeiro eu vou tentar escrever o que é aceleração sem a fórmula, tá? Aceleração escalar é a medida da rapidez com que a velocidade varia. Tudo bem? Eu vou primeiro mostrar um exemplo bem simples para a gente começar a entender o que é aceleração, tá? Vamos lá. Imagina uma situação assim, ó, gurizada. Vou colocar aqui exemplo. Com isso, você vai conseguir entender o que é aceleração, acredito eu. Ó, imagina o seguinte. Imagina que eu tenho um carro que está fazendo exatamente esse movimento aqui. Aí eu chego para vocês e digo assim, ó. No instante t igual a 0, a velocidade dele era 5 metros por segundo. Tá bom? No momento em que o exercício, lá, o movimento começa, ele está com essa velocidade. Só que imagina que o cara está com o pé no acelerador. Então o carro está ganhando velocidade. Imagina que no instante 10, a velocidade dele passou a 15 metros por segundo. Faz sentido aqui? Então você concorda que em 10 segundos, qual foi a variação de velocidade dele? Vou escrever aqui, ó. Em 10 segundos, quanto ele variou a velocidade? Não faz sentido? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se ele varia isso em 10 segundos, quanto ele variaria em 1 segundo? Isso é uma pergunta, tá? Por favor. Se um corpo, ó, vamos lá. Se um corpo varia 10 metros por segundo em 10 segundos, quanto ele variaria em 1 segundo? Quanto deu? O quê? Ele varia 1 metro por segundo, não é? Veja se faz sentido. A cada 1 segundo, a velocidade dele sobe 1. Tá? Você entende isso? Então você sabe o que é aceleração. É exatamente isso que a aceleração mede. A aceleração, ela mede quantos metros por segundo sua velocidade varia por segundo. Veja se você compreende essa frase. A aceleração indica quantos metros por segundo sua velocidade varia a cada segundo. Tudo bem? Bom, tem várias questões para a gente discutir aqui. Primeira delas, quando você for escrever que um corpo varia sua velocidade de 1 metro por segundo, é claro que você não vai escrever assim. Você escreve assim. Tudo bem isso? Talvez vocês já tenham visto isso aqui em algum momento na aula de física. Esse quadrado é porque ele está dizendo, ó, a cada 1 segundo eu acelero 1 metro por segundo. Cuidado, porque em alguns livros, em algumas questões, pode aparecer a notação de velocidade de um jeito um pouco diferente, te assustar, se você não estiver acostumado. Ó. Em vez de escrever 1 metro por... Opa, peraí. Eu já estou saindo aqui do quadro. Em vez de escrever 1 metro por segundo ao quadrado, assim, ó, eu escrevo 1 metro vezes segundo a menos 2. Tá bom? Quer ver um outro exemplo? Vocês estão percebendo que eu estou evitando pôr a porra da fórmula. Por quê? Porque não tem o mínimo sentido eu botar uma fórmula de aceleração se você não sabe o que é. A fórmula eu sei que a maioria de vocês deve saber. Mas eu preciso que você entenda o que é. Você quer ver uma coisa que a gente usa muito dentro do conceito de aceleração e que poucas pessoas entendem?
Se eu perguntar para vocês aqui, vou fazer uma enquete. Quanto vale a aceleração da gravidade? 10 o quê? Não. Acelereceu, não. 10 metros por segundo ao quadrado, não é? A gente não vai discutir muito a questão da gravidade aqui agora, porque isso a gente vai deixar para a parte de leis de Newton. Né? A gravidade, na verdade, é resultado de uma força. Então, por exemplo, o que significa dizer que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado? Bom, significa dizer o seguinte: se você soltar um corpo e deixar a gravidade acelerar ele, porque a gravidade é uma força, tá, gente? E uma das coisas que a gente aprende quando estuda a lei de Newton é que força causa aceleração. Então, por exemplo, como é que eu provo para vocês que aqui existe peso na Terra? Se eu soltar esse corpo, ele vai ser acelerado para baixo. Pergunta: se eu soltar esse corpo e ele for acelerado para baixo, quer dizer que a sua velocidade vai mudar, não vai? Vai. De quanto ela muda? A cada segundo, se você deixar o corpo na gravidade, ele acelera quanto? Ó, a cada 1 segundo, a gravidade te proporciona uma variação de velocidade de quantos metros por segundo? 10. 10 metros por segundo. Agora, começa a lidar com esse número de uma forma um pouquinho mais suave. Para de ficar pensando em fórmula. Quer ver? Vamos imaginar que eu vou soltar uma pessoa de cima de um... Não, vamos mudar, né? Uma pessoa. Eu vou soltar um objeto de um lugar muito, muito, muito alto. Eu vou soltar ele de um lugar alto pra cacete. Nós vamos imaginar que esse lugar não tem vento, não tem ar, não tem porra nenhuma, só tem a gravidade. Eu vou simplesmente pegar o corpo e fazer isso aqui, ó. Tudo bem? Só que vamos imaginar que neste corpo exista um velocímetro. Eu vou conseguir medir a velocidade desse corpo durante a queda. Tudo bem? E aí eu vou construir uma tabela para a gente entender o que significa essa merda aqui, ó. E depois que você entender isso, a fórmula é consequência. Então, olha lá, tá o corpo aqui, ó. No instante zero, o corpo está preso na minha mão. Então, a velocidade do corpo é 0. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou soltar o corpo e vou começar a medir a velocidade. Lembrando que a aceleração faz o quê com ele? A cada 1 segundo, ela varia 10. Tá bom. Então, espera um pouquinho. Depois de 1 segundo, esse corpo já não está mais com a velocidade 0. Agora ele está com a velocidade 10. 10. Quanto que dá isso aqui em quilômetros por hora, gente? 36, né? 36, tá. Aí eu vou deixar ele cair mais 1 segundo. Deixa cair mais 1 segundo. Deixei. Agora a velocidade dele quanto? 20. 3, 30. E assim vai. Então, você quer entender o que é aceleração por enquanto? Sabe o que é aceleração? É o fator de crescimento da velocidade. A velocidade não cresce de 10 em 10? Isso é aceleração. Para quem é muito nerd de matemática, isso aqui não lembra uma PA? Como que chama a diferença entre dois números da PA? Razão. A aceleração é a razão da PA. Hã? É uma espécie de função afim. Exatamente. Isso por quê? Porque você está considerando o seguinte: se em 1 segundo o corpo acelera de 10, em 3 segundos ele vai acelerar 30. Ou seja, você vai começar a resolver com regra de 3. Você vai resolver com função de primeiro. Por que você acha que a função de velocidade do move, o vovô ateu, é uma função de primeiro grau? Porque é isso aqui que está acontecendo. Tá? A gente vai chegando lá. Então, deu para entender o que caralho é aceleração? Acelerar não quer dizer andar mais rápido.
Pode até ser que lá na rua isso seja. Acelerar significa variar a velocidade num certo intervalo de tempo. Ou, se você quiser se libertar da fórmula, é o quão rápido a minha velocidade varia. Quanto mais acelerado eu estiver, não quer dizer que eu estou mais rápido. Quando eu estou muito acelerado, eu estou fazendo o quê? Mudando a velocidade muito rápido. Deu para entender? Tá? Beleza. Agora vamos para a fórmula. Agora a gente consegue ter uma noção mais matemática. Bom, como é que eu vou definir matematicamente a aceleração? Porque isso aqui é uma definição física. Então eu vou dizer o seguinte, ó. A aceleração escalar. Ô, gente, mais uma vez. Se eu estou chamando a aceleração de escalar, é porque um dia ela vai ser o quê também? Vetorial. Se eu estou chamando a aceleração de escalar, é porque, por enquanto, ela só vai ter sinal, positivo e negativo. Não vai ter direção, isso é uma outra questão. Então vamos lá. Como é que eu vou definir a aceleração escalar? Ela vai ser o ΔV dividido pelo ΔT. Onde, para quem gosta mais de desdobramentos de fórmula, pensa o seguinte, ó. A aceleração escalar é igual a V menos V0 sobre T. Aqui, ó, presta atenção antes que alguém pergunte, porque eu sei que tem gente que costuma perguntar. Professor, ΔT não é T final menos T inicial? É. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, pelo amor de Deus. Qual é o tempo inicial, gente? É o zero. Então, T menos zero deu T, eu pus T só. Tudo bem? Agora, cuidado. Por quê? Olha o que está escrito no numerador. V menos V0. Que é um delta, né? Tudo que é delta é final menos inicial. Só que vocês lembram, pessoal, que deltas podem ser positivos ou negativos. Então, significa que existem acelerações negativas. Então, vamos escrever aqui, ó. Sinais da aceleração. Ô, gente, até aqui tá ficando claro o que eu estou fazendo? Eu estou esquecendo fórmula, eu estou tentando fazer você entender o que caramba é uma aceleração. Porque daqui a pouco vai acontecer, tá? Isso não é praga, é só uma questão que a gente sabe. Você vai começar a confundir velocidade com aceleração. Desculpa, foi o copo aqui, tá? Vocês já usaram a sala de estudo? Já? Tá bonitinha, né? Tá um frio lá, gente. Ah, vai ter briga por causa do ar lá, já estou sabendo já. Vamos lá. Sinais da aceleração. O que será que significa uma aceleração positiva ou uma aceleração negativa? Vamos tentar entender isso aqui, ó. Só que gente, aqui para eu mostrar isso aqui para vocês, primeiro vocês vão ter que ter paciência. Segundo, eu vou mostrar vários exemplos, tá? Conforme esses exemplos forem aparecendo, a gente vai criar uma conclusão. Vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho um carro correndo numa pista e eu consigo monitorar a velocidade dele a cada segundo. E eu vou colocar aqui várias situações de carros com as suas velocidades. Vamos colocar assim, ó, exemplo número 1. Velocidade em função do tempo. Tá. Aqui nessa primeira coluna, eu vou colocar o valor de velocidade do carro. Eu vou inventar, tá, gente? Isso aqui é tudo da minha cabeça. É da minha cabeça. E os instantes. Então, vou colocar aqui instante 0, instante 1, instante 2, instante 3, instante 4. Vamos imaginar que o meu corpo partiu do repouso. Então, ele partiu do zero. Aí, ele vai começar a andar, só que com aceleração. Então, vamos lá, juntos comigo, porque tem perguntas. Instante 0, velocidade 0. Instante 1, velocidade 4. Instante 2, velocidade 8. Instante 3, velocidade 12. Instante 4... Como é que você sabe que é 16? Porque você está partindo de uma premissa.
que a aceleração é constante. Ele está acelerando sempre 4 a cada 1 segundo. 4 a cada 1 segundo. 4 a cada 1 segundo, não tá? A coisa é tão previsível que vocês sabem que aqui vai dar 16. Então aqui nós temos duas situações. Primeira, é uma aceleração. Oh, meu Deus. Desculpa, gente. Aceleração constante. Porque, por exemplo, ele podia estar meio que pulando aleatoriamente. Tipo assim, ó. 0,01429,325. Aí ele estaria num movimento onde a aceleração não é constante. Ou seja, o que significa dizer que a aceleração é constante? Que a velocidade varia sempre da mesma maneira. Por isso que o movimento chama uniformemente variado. A palavra uniformemente está relacionada a quem? Ao movimento variado. Então ele varia, mas sempre do mesmo jeito. Tá. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Essa tem a ver com a aula de Mu. Lembra da estrada? Ele está andando a favor ou contra o sentido da estrada? Hã? A favor. Como que a gente sabe que é a favor? A velocidade é positiva. Você está vendo que a velocidade é sempre positiva? O fato dela ser sempre positiva indica que o movimento é o quê? Morreram, pronto. Isso, fala. Calma, 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 calma. Lembra que eu falei que eu vou dar vários exemplos? Eu vou dar todos que você pode imaginar. Então vamos chegando lá. Eu estou indo do mais fácil para o mais difícil. Então, ó, esse aqui é o caso meio que todo mundo entende. Tipo assim, o cara está indo para frente porque a velocidade é positiva. Então é um movimento progressivo. Pelo amor de Deus, não é para achar que o movimento é progressivo porque a velocidade aumenta. O movimento é progressivo por quê? Porque a velocidade é positiva. O fato da velocidade ser positiva indica que ele está andando a favor da trajetória. Agora tem uma outra pergunta. Esta velocidade está ficando maior ou menor? Ele está andando mais rápido ou mais devagar? Hã? Mais rápido. Então ele é um movimento, além de progressivo, acelerado. Qual é o valor da aceleração? 4 metros por segundo ao quadrado. Esse tipo de classificação, gente, é super comum em questões conceituais ou questões que envolvam gráficos. Né? Que daqui a pouco a gente vai começar a colocar os gráficos. Ele vai te apresentar um gráfico e falar assim, como é que é o movimento em tal instante? Então vamos devagar, porque eu sei que isso aqui dá problema. Por que eu estou dizendo que o movimento é progressivo? Vai. Porque a velocidade é positiva. Então significa que o corpo está andando a favor da setinha. O movimento é acelerado porque a velocidade está ficando cada vez maior. Ele está mais rápido. Tá bem? Fechou? E o valor da aceleração é 4. Agora vamos começar a brincar com possibilidades. Por exemplo, ela estava me fazendo uma pergunta aqui. Professor, mas e se a velocidade estiver negativa e ele estiver andando mais rápido? Vou pegar um caso aqui. Exemplo 2. Deixa eu só trocar um pouco aqui a imagem. Aqui. Velocidade e tempo. Vou colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos lá. Agora o meu corpo ele não partiu do repouso. O meu corpo ele partiu de velocidade menos 3 metros por segundo. Menos 3 metros por segundo. Aqui a gente já entende o seguinte, espera um pouquinho. Se o cara começou com uma velocidade negativa, é porque está andando para o sentido contrário.
Agora eu preciso ver se ele está andando mais rápido ou mais devagar. Tudo bem? Então vamos lá. No instante 0, a velocidade é menos 3. No instante 1, a velocidade é menos 5. No instante 2, menos 7. No instante 3, menos 9. No instante 4, menos 11. No instante 5, menos 13. Deixa eu ver se eu não fiz cagada. Acho que não, né? Vamos lá. Primeiro, qual é o valor da aceleração? Vamos fazer a conta juntos? Porque agora tem número negativo, vai dar merda. Espera aí. Vamos lá. Delta V sobre delta T. Vai lá. Final menos inicial. Olha. Final, menos 13, menos velocidade inicial, menos 3. Olha os sinais. Vocês estão percebendo que eu estou respeitando todos os sinais, pessoal? Isso é que tem que tomar cuidado. Tá bom? Tudo bem? Menos 13, menos 3. O que eu ponho aqui? Aqui, ó. 5, né? O delta T. Aí. Quantos que deu a aceleração? Deu menos 10 aqui, né? Por 2 dá menos 2. Olha a aceleração negativa. Calma. Então, primeiro, o que eu aprendo? A aceleração pode ser positiva ou... Só que você precisa tomar muito cuidado para não criar histórias na sua cabeça. Por exemplo, tem uma história que eu tenho medo que você crie. Qual é a história? Ah, se aqui o movimento é acelerado, aqui é retardado. Não. Para você julgar um movimento como acelerado ou retardado, você não pode olhar para o sinal da aceleração. Esquece o sinal da aceleração, não é isso. A gente vai devagar. A primeira coisa que eu vou decidir aqui é velocidade. Desculpa. Movimento retrógrado. Vê se você concorda. Movimento retrógrado. Por que ele é um movimento retrógrado? Porque a velocidade é negativa. Agora, faça-se uma pergunta. Vocês acham que ele está andando mais rápido ou mais devagar conforme o tempo passa? Mais devagar? É? Então quer dizer que a velocidade dele vai para zero aqui? Não. Então a gente precisa tomar um cuidado aqui. Então vamos lá. Calma. Faz de conta que eu sou o Eloy. Anjos. Que número é menor? Menos 13 ou menos 9? Menos 13. Ok? Agora é o Danilo. Esquece o Eloy. Quem está andando mais rápido? Quem está andando a 13 ou a 9 por hora? Claro que esquece. Por que eu esqueço o negativo? Porque o negativo quer dizer que ele está andando para trás. Só isso. Só isso. O fato é que esse cara está andando para trás, só que cada vez mais rápido. Deu para entender? Alô? Ah, sim. Falar sobre pressão não vale. Movimento. Então é movimento o quê? Acelerado. Então, o que é acelerar na real? É aumentar o valor da velocidade. Pelo amor de Deus, olha para cá um pouquinho. O que é acelerar, na acepção mesmo do termo? Ou é você ter uma velocidade positiva e deixá-la cada vez mais positiva, ou seja, você estaria acelerando progressivamente. Ou você tem uma velocidade negativa que fica cada vez mais negativa. Isso também é acelerar tecnicamente na física. Deu para entender? Agora, se você não quiser ter trabalho com isso, vai um macete. Sabe qual é o macete? Tem uma coincidência aqui. Esse movimento é acelerado, não é? Ó, esse também é, não é? O que eles têm de coincidência? Vamos ver se vocês percebem. Porque daí você cria o macete. Não é o fato da aceleração ser constante, não. Opa, eu escutei alguém falando aí. Fala, caralho.
O sinal! Que sinal? Vocês perceberam que teve uma puta coincidência, que é o seguinte, ó. Quando a velocidade é positiva e o movimento é acelerado, a aceleração também é positiva. Pose, pose. Quando o movimento é retrógrado, mas também é acelerado, a aceleração é negativa. Então, qual é o macete? Qual é o macete? Caralho, fala, pelo amor de Deus. Qual é o macete? Em movimentos acelerados, velocidade e aceleração têm que ter o mesmo sinal. Simples. Se você tiver um movimento onde a velocidade é pose e a aceleração também é pose, acelerado. Então, ó, macete. Movimento acelerado. Você pode ter aceleração pose, V pose, aceleração nega, V nega. Agora, o que vai mudar de caso a caso? Se a velocidade for pose, o movimento é prog. Se a velocidade for nega, o movimento é o quê? Retrô. Só guardar, nega, retrô. Não, tô brincando, não vou guardar nada. Agora, pelo amor de Deus, como é que você descobre um movimento retardado? Se o sinal for diferente. Claro que eu vou dar exemplo, né? Vocês acham que eu vou deixar passar? Vamos pegar mais alguns exemplos. Agora, esse aqui é legal, hein? Esse aqui é foda. Esse aqui é foda. Vai copiando aí enquanto eu vou colocando aqui do lado, tá? Pessoal de casa também. Deixa eu só mexer aqui. Vocês estão com sono, gente? Vocês estão com uma cara. Vocês parecem bebê. 10 horas tem que dormir. Tá ligado? Os nenezinhos. Você toma um lanche e vai dormir um pouquinho. Ah, é tão bom ver nenê dormindo, gente. O dia que vocês tiverem filho, vocês vão ver. É tão bom ver filho dormindo. Não. Pronto. Eu posso continuar, pessoal? Pode? Ó, esse caso aqui é o caso mais difícil, tá? A gente vai devagar. Imagina a situação seguinte, ó. O corpo ele começa com uma velocidade de 4 metros por segundo. Aqui, tira esse negócio, parece um menos, mas não é. Ó, ele começa com uma velocidade de 4 metros por segundo no instante 0. Aí vai embora. No instante 1, a velocidade é 2. No instante 2, a velocidade é 0. No 3 é menos 2, no 4 é menos 4, no 5 é menos 6. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou calcular a aceleração dele. Uma coisa já dá para perceber, né? A aceleração também é constante. Vocês estão percebendo, pessoal, que nos meus exemplos, eu só estou trabalhando com situações em que a aceleração é constante. Porque é isso que nos interessa. Movimentos onde a aceleração varia, esquece. Não é a nossa alçada. Então vamos lá. Aceleração. ΔV por ΔT. Tá. A variação de velocidade, ó. Velocidade final, menos 6, menos velocidade inicial, 4. Sobre tempo, 5. Tá bom. Então a aceleração deu menos 2, né?
Tá bom. Aceleração igual a menos 2. Agora vamos classificar o movimento. Primeiro, progressivo retrógrado. Olha o que está acontecendo aqui. Ou melhor, olha não. Ou desculpa. Olha não, gente. Vocês vão me explicar o que está acontecendo. Tenta imaginar o seguinte. Você precisa traduzir isso aqui para uma pessoa, mas em termos de imagem, para a pessoa imaginar o que está acontecendo. Exatamente. Ele é um carro que estava andando, ó, um carro, alguma coisa, que estava andando, de repente ele freia até parar. Aqui ele para. A partir desse momento ele começa a voltar. Me dá um exemplo de um movimento desse tipo muito conhecido da nossa vida. Lançamento vertical. O lançamento vertical, gente, nada mais é do que uma situação como essa, ó. Ele vai e volta. Então você já imagina o que a gente vai estudar daqui a pouco, né? Então vamos lá. Esse tipo de movimento vai e volta, como é que você percebe que o maluco está indo e voltando? Porque tem um momento que ele está parado. Sabe aquela história que tudo que sobe tem que descer? Não, não. Tudo que sobe tem que parar para descer primeiro. Esse ponto, ele é muito importante. Sabe por quê? Porque é o ponto onde ele inverte o sentido do movimento. Então eu vou chamar isso aqui de inversão de sentido. Por exemplo, tem um monte de questões, pessoal, de movies, em que é exatamente essa situação que ele colocou. O cara está fazendo isso, para e volta. E o cara vai querer saber em que momento o cara para poder voltar. A gente vai falar sobre isso várias vezes. Tá. Qual é o problema de trabalhar com este tipo de movimento? Este tipo de movimento não dá para você classificar ele como progressivo ou retrógrado. Ele tem trechos. Por exemplo, eu sei que até o instante 2, ele está andando para frente. Ele está andando para frente. Porque a velocidade dele está positiva. Então vamos lá. Eu vou começar a classificar o movimento. Olha só. Até 2 segundos, o que ele é? Progressivo. Por quê? Porque a velocidade é pose. No instante 2, ele parou e inverteu o sentido. A partir de 2 segundos, o movimento mudou. Ele é um movimento retrógrado. Tudo bem? Então agora faz um teste. Seja honesto, honesta com você mesmo, mesma. Sem o macete. Não olha para o macete. Ou tenta não pensar no macete. Em que trecho ele está acelerando? Só olha para cá. Ó. Em que trecho ele está acelerando de verdade? Aqui, ó. Todo mundo entende isso? Porque ele está indo mais rápido para trás. Em que trecho ele está freando? Aqui. Vê se isso é claro. Agora confere com o macete. A aceleração é negativa? Tá. Onde ele é retardado? De 0 a 2. E onde ele é acelerado? Hã? Aqui, né? Ô, gente, vocês perceberam que no movimento de vai e volta, eu vou falar uma coisa que é meio óbvia, mas eu preciso falar. No movimento vai e volta, a velocidade muda o sinal, não muda? Muda. Porque ele está indo, depois está voltando. E a aceleração muda o sinal? Quando eu jogo um corpo para cima, olha para cá, por favor, olha. O que está mudando de sinal? A velocidade. A gravidade muda de sinal? Pelo amor de Deus. Tá? Nos movimentos vai e volta, a única coisa que muda o sinal é a velocidade. A aceleração, ela continua negativa, nesse caso.
Tá bom? Isso é difícil, tá? Isso é difícil. Bom, problema, né? Ninguém aqui gosta, e eu também não, de ficar escrevendo velocidade com tabela. Me erra, né? Vamos transformar essa merda numa função. Hum, Porque vamos lá, gente, o negócio não é completamente previsível. O negócio é completamente previsível. Então, se o negócio é completamente previsível, vamos transformar isso numa função. Então, ó, eu já sei o que é a aceleração. Eu já sei que ela pode ser positiva, negativa. Eu já sei que a aceleração é usada como critério para classificar o movimento em acelerado ou retardado. Eu preciso comparar com a questão da velocidade, mas eu consigo. Agora eu quero monitorar essa velocidade ao longo do tempo. Então vamos lá. Equação horária de velocidades. Equação horária. Olha a novidade, gente. Se você anotou as aulas anteriores, você deve ter anotado que lá no estudo de movimentos uniformes, a gente trabalha com uma equação horária de posição, né? Tá bom. Quando eu trabalho com move, gente, a história é um pouco complexa. Por quê? No move, não é só a posição que muda. A velocidade também muda. Acabamos de ver que a velocidade muda. Então, se você lembrar das aulas de move lá da escola ou de cursinho, você deve lembrar que lá na aula de move tem mais fórmula do que no mu. Tem um tal de sorvetão, aí tem um tal de vovô ateu, aí tem um tal de Torricelli. Mas para que tanta coisa? Então vamos por partes. A primeira coisa que eu gostaria de saber é: eu quero prever a velocidade do corpo em qualquer momento. Então eu preciso de uma equação de velocidade. O que eu sei até aqui? Que a aceleração é v menos v0 sobre t. Talvez você tenha a sensação de déjà vu. Porque na aula de mu, a gente fez uma coisa parecida. Só que na aula de mu, eu estava criando uma equação de posição. Tá, eu quero uma equação de velocidade em função do tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar... Eu vou isolar a velocidade passando o tempo multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. AT igual a V menos V0. Vê aí. O que é V0? Velocidade inicial. O que é o A? É a aceleração. Isola o V. V igual a V0 é AT mais V0, né? Porque o que eu fiz, ó? Eu passo o menos V0 para a esquerda e aí fica V igual a AT mais V0. Ou como a gente gosta de escrever lá nas apostilas para fazer as frases imbecis, né? Vovô ateu. Vovô ateu. É a mesma coisa, ó. Tá bom? Tá, mas entendam o que eu faço com isso. Gente, nessa equação, quais são as coisas que variam? Velocidade e tempo. Isso significa que esse V0 ele é um número que deve ser conhecido. Não tem como você trabalhar com uma equação horária se você não conhecer o V0. Ou seja, eu preciso conhecer a velocidade inicial do cara. E outra coisa que é fundamental que eu saiba: aceleração. Como é que você vai prever a velocidade do maluco se você não sabe quanto ele acelera? Então, ó, esses números V0 e A devem ser conhecidos. Devem ser conhecidos. Quando eu falo isso, gente, o que eu estou querendo dizer numa linguagem mais simples possível? Provavelmente isso aqui vem na forma de informação no texto. Se porventura você precisar montar uma equação horária de velocidade, de qualquer coisa, você vai precisar da aceleração e do V0. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar
os exemplos que a gente montou das tabelas. Vocês numeraram essas tabelas, gente? Bom, eu numerei. Vamos lá. Eu vou montar 3 equações horárias. A equação horária da tabela 1, tabela 2 e tabela 3. Então vamos lá. Tabela 1. Diz para mim aí, na tabela 1, quanto vale o V0? Tabela 1 está aqui, ó. Opa, aqui, ó. O pessoal de casa não está me vendo. Na tabela 1, a velocidade do cara era 0 e a aceleração era quanto? 4. Tudo bem? Como é que fica a função horária de velocidade desse cara? Então, ó, a velocidade dele é 0 mais 4t. Aí é o seguinte, você pega tudo aquilo que o Eloy te ensinou de função afim e traz para cá. Coeficiente angular, coeficiente linear, cresce, decresce, a gente vai falar sobre isso, tá? Mas você tem que fazer esse link com a matemática, gente, tá? Aqui. Não precisa colocar o 0 aqui, né, professor? Não, não precisa. Não precisa. Então a função horária é 4t. Para que serve essa função? Por exemplo, para responder a seguinte pergunta. Qual vai ser a velocidade desse cara daqui 20 segundos? Entendeu? Você põe 20 aqui e tum, faz a conta. Tabela 2. Na tabela 2, qual foi a velocidade inicial do nosso querido? Foi 3? Menos 3. Ah, ó, esse aqui é legal. A velocidade foi menos 3 e a aceleração foi menos 2, né? Menos 2. Então, bom, vamos lá. Olha lá. V igual V0 menos AT. Olha lá. Nova função horária. Por exemplo, escolhe um número de 0 a 5, põe aqui, ó, e substitui e confere com a tabela. Vai dar o valor. Vai, velocidade no instante 2. Se eu botar 2 aqui, vai dar menos 7. Olha lá, menos 7. Percebe que existe uma coincidência ali? Não é coincidência, né? Uma correspondência. Aí a última tabela, vai. Aquele movimento maluco lá. Tabela 3. A velocidade inicial dele era 4. E a aceleração era... Quanto? 2, né? Menos 2. Ó. Então fica V igual a 4 menos 2t. Tudo bem, pessoal, até aqui? Vou dar uns segundinhos aí para vocês respirarem, tá? E eu também. Gente, posso continuar? Tudo certo? Ó, outra coisa que a gente precisa aprender a fazer, que a gente também fez isso na parte de movimentos uniformes, é a transposição para o gráfico. Então tá, eu tenho uma função de primeiro grau
que representa a velocidade por tempo. Se eu tenho uma função de primeiro grau, essa função ela pode aparecer na forma de função, para você fazer algum tipo de questão, fazer algum cálculo, ou ele pode te dar um movimento por gráfico. Tá bom? Então, vamos escolher aqui algumas situações para a gente poder entender um pouquinho a questão do gráfico, tá? Tem bastante coisa para falar de gráfico. Vamos lá. Vamos considerar que eu tenha um corpo em movimento uniformemente variado que esteja descrevendo um movimento com essa função aqui, ó. Ó. Tá? Escolhi uma função aleatória. É V igual a 4 mais 2t. A primeira coisa que eu acho que já deve ter ficado clara é a seguinte. Se você olhar para a função, só para a função, você consegue classificar o movimento do corpo. Vamos lá? Velocidade aqui é positiva ou negativa? Positiva. Então o movimento é progressivo. A aceleração está concordando ou discordando com a velocidade em termos de sinal? Concordando. Então o movimento progressivo, acelerado. Tá, agora eu vou pegar isso aí e botar num gráfico. Depois eu escrevo em cima do gráfico, tá? Movimento progressivo acelerado. Bom, quando a gente vai escrever uma função de velocidade, a gente faz assim. É padrão, tá? Não é tipo, cada um faz do jeito que quer. O eixo X vai ser sempre o tempo e o eixo Y vai ser sempre a velocidade. Aí, o que o Eloy ensina a vocês? Eu não sei se já tiveram isso esse ano, mas obviamente vão ter. Quando você vai escrever a função de primeiro grau, a coisa é simples. Você sabe que ela é uma reta, ela pode ser crescente ou decrescente. E ela vai necessariamente cruzar o eixo Y em algum lugar. Todas essas informações estão na função, não estão? Por exemplo, a reta é crescente ou decrescente? Hã? Crescente. Por quê? Se você perguntar para o Eloy por que essa reta é crescente, provavelmente ele vai te dizer, olha, porque ela tem um coeficiente angular positivo. Se você perguntar para um físico por que essa reta é crescente, eu vou te dizer porque o movimento é acelerado. Ele está com uma velocidade positiva e ela está aumentando cada vez mais. Então é um gráfico assim, ó. Vum. Detalhe, detalhe. Esse ponto aqui, ó, é o ponto quando o x vale zero, não é? A gente chama de coeficiente linear. Coeficiente linear. Esse valor está na conta. Desculpa, está na função. Que valor é esse aqui? É o V0. É o V0. Eu vou colocar assim, ó, V0 igual a 4. E aí foi subindo, 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 subindo. Num instante t qualquer, quanto vale a velocidade desse corpo? Num instante t qualquer, quanto vale a velocidade desse corpo? Ela vale 4 mais 2t. Vê se vocês entendem isso, ó. Escolhe um tempo aqui, 15. Quanto vai dar a velocidade? 4 mais 2 vezes 15. Escolhe um tempo aqui, 8. Quanto vai dar a velocidade? Tá? Deixa eu só abrir um pouquinho a câmera aqui para o pessoal de casa. Aqui, ó. Vocês perceberam que essa reta tem uma inclinação? Alguém lembra o que uma inclinação representa na matemática? Essa inclinação, na matemática, ela vai representar a constante de proporcionalidade. Agora, na física, o que essa merda representa? O que acontece, gente? Essa reta, ela pode ser mais ou menos inclinada. Olha o déjà vu da aula de movimento uniforme. Então, ela tem um ângulo. Ela tem um ângulo.
E todo ângulo, vocês devem lembrar, ele tem seno, cosseno e tangente. Nesse caso especificamente, o que seria a tangente desse ângulo? Vamos ver quem descobre. A gente sabe que na matemática, tangente é o quê? Quando você pensa num triângulo retângulo. Cateto oposto sobre adjacente, não é? Então vamos lá, exercitando a abstração. Olha para essa figura. Olha com bastante atenção. Tenta enxergar nesta figura um triângulo retângulo, onde um dos ângulos é o alfa. Para você conseguir enxergar esse triângulo retângulo direitinho, faz assim, ó. Ó, aí sai o triângulo retângulo. Estão enxergando os catetos? Ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso é um cateto. Tá vendo isso aqui, ó? Isso é outro cateto. Então veja, quando você desenha uma função desse tipo, você sempre vai conseguir enxergar um triângulo aqui. É claro que quanto mais inclinada tiver a função, maior ou menor vai ser esse ângulo. Mas esse ângulo tem uma coisa escondida por trás dele. Por quê? Porque ele tem uma tangente. Só que para você calcular essa tangente, o que você deveria fazer? Segundo o que vocês estão falando. Cateto oposto sobre adjacente, não é? Agora vem cá. O cateto oposto não é isso aqui, ó. Isso aqui não é a variação de velocidade do corpo? É. Delta V. E esse aqui não é o cateto adjacente, ó? O cateto adjacente para nós aqui no gráfico, ele é o quê? O tempo. Portanto, a tangente desse ângulo representa isso aqui. Hã? É, exatamente. Então, o que eu acabo de descobrir? Que a tangente desse ângulo é a inclinação, que a inclinação, né? É a aceleração do corpo. O que isso quer dizer na prática? Quanto mais inclinado tiver esse gráfico, completa para mim, mais acelerado ele está. Quanto menos inclinado estiver o gráfico, menos acelerado ele está. Deu para entender? A inclinação é proporcional à aceleração. E se um corpo não tiver aceleração? Aí o gráfico é assim, ó, horizontal. A velocidade não muda, 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 não muda. Deu para entender? Uau! Vamos fazer então uma recapitulação, tá? A equação horária, deixa eu só voltar um pouco para cá, senão o pessoal não me enxerga. Ó, a partir daqui. Equação horária é uma equação que mostra para a gente a velocidade do corpo em qualquer instante. Toda equação horária de movimento uniforme, ela vai obedecer um padrão de função de primeiro grau. Né? Y igual a x mais b. No nosso caso, o que seria cada um dos termos? Né? O termo sem a letra, que é o b da matemática, é a velocidade inicial. E esse termo aqui, ó, é a aceleração. Tá vendo esse 2 aqui, ó? Esse 2 é a aceleração. Tá bom? Beleza. Agora, vamos lá. O corpo está andando. Se ele está andando, ele tem uma velocidade e ela varia com o tempo. Mas também a posição varia com o tempo. Então agora eu tenho um outro problema. Eu quero, além de uma equação do tipo vovô ateu, de velocidade por tempo, eu quero uma equação de espaço por tempo. Tipo um sorvete, só que para o movimento uniformemente variado. Tudo bem? Então vamos começar. Equação horária de posição. Agora vamos ver de onde vem o tal do sorvetão.
Aqui. Gente, vamos imaginar então o seguinte, ó. O carro está andando numa estrada. Aqui tem uma origem. E ele está numa posição S0. E ele está andando até um certo momento em que ele passa pela posição S. Eu quero calcular essa posição aqui, ó, a partir de uma fórmula. A única coisa que eu sei é que essa posição depende do tempo. Então eu quero construir uma fórmula que me dê o cálculo dessa birosca. Tudo bem, o que eu sei até agora? Como esse cara está andando em move, eu sei que a velocidade dele varia com o tempo de acordo com essa fórmula aqui, com esse gráfico aqui, ó. Vê se você entende o que eu estou fazendo aqui, ó. Esse aqui é o gráfico de velocidade em função do tempo genérico para um corpo qualquer ali, tá bom? Tá. A gente acabou de discutir que a inclinação do gráfico está relacionada com a com a aceleração dele. Então já dá para perceber aqui que o carro está acelerando. A velocidade dele está ficando cada vez maior, né? Tá. O que aconteceria se eu, do nada mentira, né? Resolvesse, melhor, calcular a área desse gráfico. Eu quero calcular a área desse gráfico. Primeiro, vocês conseguem identificar que figura é essa? O que é isso aqui? Hã? É um trapézio, né? Tá bom. Vocês lembram como que calcula a área do trapézio? Lembra? Tá, guarda aí. Mas o que significa na física tirar a área de um gráfico? Quando a gente tira a área de um gráfico, a gente está, na verdade, gente, matematicamente, perdão, eu estou multiplicando as duas grandezas. Pode anotar aí, ó. Anota no teu caderno. A área é uma multiplicação entre as grandezas. E, gente, isso que eu estou falando, a gente vai usar essa ideia de que a área é a multiplicação de grandezas em vários momentos da física. Agora, para um pouquinho para pensar. Peraí. Se a área do gráfico significa multiplicar a velocidade por tempo, que grandeza eu tenho quando eu multiplico velocidade vezes tempo? Essa é boa, hein? Que grandeza eu obtenho se eu multiplicar a velocidade pelo tempo? ΔS. Quer ver? Olha aqui, ó. A velocidade não é ΔS por ΔT? É a primeira coisa que a gente aprendeu. Então, para um pouquinho. Se a velocidade é ΔS por ΔT, quer dizer que multiplicando V por tempo, eu acho o ΔS. Gente, junta essas duas informações. V por tempo vale ΔS. Quando eu tiro a área de V por T, eu não estou multiplicando o ΔS? As grandezas? Qual a conclusão, então, que eu chego? Eu chego à seguinte conclusão, que a área desse gráfico é o ΔS. A área desse gráfico é o ΔS. Tudo bem? Beleza? Qualquer gráfico de velocidade por tempo.
Porque isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Porque assim, a gente está lá assistindo aula e a gente escuta o professor falar assim, ó, a área do gráfico de velocidade por tempo é o ΔS. Aí, do nada, sai a parte do V por tempo. Então, cuidado. Eu não posso sair tirando a área do gráfico que eu queira. O gráfico tem que ser de velocidade por tempo. Tem outros gráficos cuja área vai te dar outras coisas. Mas daí não é o caso aqui. Tá? Beleza. Então, vamos fazer uma conta aqui? Vamos fazer uma conta? Ó, o ΔS é... Peraí, não sei se o pessoal de casa está me vendo. Peraí. Tá me vendo. Aí. Vamos raciocinar comigo. O ΔS é a área. Tá bom, então vamos calcular a área dessa coisa. Ó, ΔS é igual a... Agora aqui eu tenho que identificar o quê? A base maior, a base menor e a altura. Com vocês, gente, por favor. Quem é base maior? Quem é base menor? Hã? Olha, para mim, a base maior é isso aqui, ó. Vê se todo mundo entende. O que são as bases de um trapézio? São os lados paralelos. Porque quando a gente fala base não significa que o cara está deitado, entende? Porque esse trapézio ele está assim, ó. Ó. Então, ó, base maior. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a base menor. E isso aqui é altura. Então vamos lá, vem aqui, ó. ΔS é base maior, que é o V, mais base menor, V0, multiplicado pela altura, que é base maior mais base menor vezes altura, né? Quem é a altura? Altura. Isso, é o T. Então é isso vezes a altura sobre 2. Professor, o que você está fazendo? Que eu já me perdi. Eu estou tentando descobrir uma equação horária de posição. Para descobrir a equação horária de posição, o que eu fiz? Eu me aproveitei de uma propriedade de um gráfico e estou desenvolvendo esta propriedade. Eu sei que se eu calcular a área, eu estou calculando ΔS. Então, estou fazendo isso. Só que agora eu vou fazer uma gambiarra. Dá uma olhada aqui nessa fórmula. O que é o V0? O V0 é a velocidade dele, né? No início. O que é o V dele? É a velocidade dele num certo instante qualquer, não é? Tá, então olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou desenvolver isso aqui, ó. ΔS igual a... Abre o parênteses. Tá vendo onde está escrito V? O que é V? É V0 mais AT? Não é isso que o sorvetão, que o vovô Ateu nos ensina? Que V é igual a V0 mais AT? Se V é igual a V0 mais AT, o que eu faço? Eu pego V0 mais AT e ponho aqui. Então, V0 mais AT mais V0 vezes T, tudo isso dividido por 2. Respira. Compreensível até aqui? Ó, em nenhum momento você deve se perguntar assim, eu não faria isso nem fudendo. Não é essa a pergunta. A pergunta que você tem que fazer aqui, até aqui, é assim, eu estou entendendo o que ele está fazendo? Não é, eu não pensaria nisso, não entra nesse lugar. Eu estou entendendo o que ele está fazendo? Tudo bem? Aqui? Quanto vale V? Quanto vale V? V0 mais AT. Essa fórmula eu cheguei porque eu decorei a fórmula de área do trapézio, do paralelepípedo, sei lá como é que chama isso aqui. Trapézio, desculpa. Tá? Então o que eu fiz? Eu peguei a fórmula da matemática, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Só que aí eu percebi
que eu já tinha deduzido essa equação do V, que é o vovô ateu. Então eu coloquei lá, vovô ateu. Agora, daqui para frente é matemática no braço. Eu vou pegar este... Primeiro eu vou fazer o seguinte, vocês perceberam que aqui no parênteses tem 2 V0s? Dá para somar os caras. Então fica assim, ó. ΔS é igual a... Abre 2V0 mais AT. Sobre 2. Vezes T. V. Só juntei os 2 V0s, tá? Agora, o que a matemática mandou fazer? Vai, vocês, me ajuda, me ajuda. Distributiva. Aca, chuveirinho. Puf, puf. Então fica assim, ó. ΔS vai ficar 2V0T mais AT vezes T. É ATT, não é? Só que TT não é T quadrado? Então fica AT2, assim, ó. Sobre 2. Tudo bem? Tá, eu quero fazer mais uma coisa. Esse 2, ele não está dividindo todo mundo aqui em cima? Então divide separado. Imagina assim, não escreve, só olha para cá, pelo amor de Deus. 2V0T sobre 2. E AT2 sobre 2. Então veja, eu vou separar. Eu não sei se o pessoal de casa está conseguindo enxergar direito. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou separar o que está na fração. Vai ficar assim, ó. ΔS é... O que é 2V0T sobre 2? É V0T. Mais AT ao quadrado sobre 2. 2. Reconhecem a equação? Ou não? Se você ainda não reconheceu, eu vou te ajudar. Tá vendo onde está o ΔS aqui? O que é ΔS? S menos S0. Então vamos escrever isso aqui mais aberto. Ó. S menos S0 igual a V0T mais A sobre 2T quadrado. Como nós queremos uma equação de posição, quem eu devo isolar? O S. O S. Então tá. S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2 T ao quadrado. Eis o sorvetão. Quando a gente olha para o sorvetão, ele nos causa uma estranheza, né? Primeiro aparece números ao quadrado, o tempo ele aparece ao quadrado. Uma outra coisa que eu me lembro quando eu estudava que eu não entendia, por que a aceleração é dividida por 2? A explicação está aqui. Ó. Eu preciso saber de onde veio o sorvetão? Deveria, tá? Porque assim, eu não sei se vocês entendem que estudar física desse jeito é completamente diferente do que você já fez na sua vida. Se você tivesse tendo essa aula de física num cursinho, eu teria começado a aula com isso aqui. E foda-se você. O que eu quero mostrar é que por trás disso tem um raciocínio matemático do ensino médio. E saber física também implica em saber o processo. Então, o que eu preciso saber para desenvolver um sorvetão? Eu preciso saber que vovô é ateu e que a área do gráfico de velocidade me dá o ΔS. Foi assim que eu fiz. Observa que para você determinar um sorvetão, o que você precisa conhecer do corpo? Eu preciso conhecer o S0, preciso saber de onde ele saiu, posição inicial. Eu preciso saber a velocidade do corpo que ele saiu. E o que mais? E a aceleração.
Tá? Vamos brincar com números um pouquinho? Não exercício ainda, tá? Tão cansadinhos já, gente? Sim, né? 2 assim de exatas pesa, né? Mas tudo bem, foda-se. Ah, eu tô nem aí, eu tô um pouco me fudendo, né? Tô só fingindo que eu tô preocupado. A cara de vocês é a melhor, cara. Ai, gente, eu queria que vocês se vissem. Só um pouquinho. Vamos lá, exemplo. Calma aí que eu já vou mexer na câmera, tá? Aí, aqui acho que dá. Só ficar um pouquinho mais arrastado para o lado. Isso. Melhor maneira da gente começar a brincar com a equação de sorvetão, pessoal, é brincando com ela mesmo. Escolher uma equação de sorvetão e ver o que ela está mostrando. Então imagina a seguinte situação, ó. Considere um... Imagina um exercício assim na tua frente, tá? Ó. Considere um corpo se movimentando por um sistema de referências de tal forma que ele saiu da origem dos espaços, ó, ele saiu da origem dos espaços, ou seja, ele saiu do marco zero. Ele tinha uma velocidade inicial de 2 metros por segundo e tinha uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Ok. Item A. Roteirinho, tá? Escreva a equação de velocidade desse corpo. Escreva a equação de velocidade. Bom, se eu quero escrever uma equação de velocidade, significa que eu estou em movimentos uniformemente variados. O vovô ateu. Vovô ateu, gente. É simplesmente escrever vovô ateu. Mas não é para escrever vovô ateu. É para escrever os números. Então é V igual. Quem é o V0? 2 mais ateu, 4T. Isso aqui é o que a gente já fez aqui. Tá bom? Vocês conseguiriam classificar para mim esse movimento? O que ele é? Progressivo, retrógrado, acelerado, retardado? Ele é progressivo. Velocidade positiva. E o sinal coincide com a aceleração. Então ele é progressivo, acelerado. Foi agora, entenderam esse negócio? Isso é muito louco, né? Tá. Item B. Escreva a equação de posição. Escreva a equação de posição. Bom, se é para escrever uma equação de posição, eu vou escrever um sorvetão. Então vamos lá. A posição do corpo é igual a S0, 0, mais V0T, mais A sobre 2T quadrado. Cuidado, hein? A sobre 2. Sobre 2. Então, se a aceleração é 4, aqui na formulinha vem 2T ao quadrado. Tá bom? O que eu consigo fazer com essa equação, gente? Várias coisas. Por exemplo, a mais simples, determinar a posição dele em qualquer instante. Então, eu poderia, por exemplo, criar, a partir desta equação, uma tabela. Ó. Tudo bem? Vamos lá. 0, vamos colocar alguns instantes aqui, vai. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí o que eu vou fazendo, gente? Eu vou colocando o instante na conta e vou chegando na posição do cara, tá bom? Vamos lá. Quando o instante é 0, o instante inicial, põe 0 aqui, ó.
Quanto tem que dar essa conta? Tem que dar 0. Eu já sabia que dava 0, né? Aí, beleza. Passado 1 segundo, em que local da estrada vai estar o corpo? Põe um aqui e um aqui, ó. Isso aqui vai dar 4. No instante 2, já estou com o soluço de estômago vazio já. No instante 2, 2 e aqui põe 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8, mais 4, 12, é isso? Ô, gente, vai me ajudando aí. 3. 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18. 18 mais 6, 24. 4 ao quadrado, 16. 32. 32 mais 8, 40. 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50. Mais 20, 70. Hã? É 60? Verdade, desculpa. Olha para a tabela. Só para a tabela. Diz para mim uma coisa. Por que eu posso afirmar categoricamente, pela tabela, que esse corpo não está em movimento uniforme? Porque a variação foi diferente, ó. No primeiro segundo, quantos metros esse cara andou? 4. E no segundo segundo? 8. E no terceiro segundo? Vocês estão percebendo? A cada segundo ele está andando mais. Por que ele está andando mais? Porque está acelerando. Exatamente. Porque está acelerando. Vocês acham que se eu montar um gráfico disso aqui, isso aqui vai dar uma reta? Hã? Não tem como, né? Não é proporcional. Então, se eu for construir um gráfico de posição em função do tempo, que tipo de coisa eu posso esperar? Uma parábola. Então, vamos lá. Item C do nosso roteiro, o gráfico. Ô, gente, tem uma coisa aqui que você precisa tomar cuidado com esse gráfico. Porque assim, o que a gente aprende lá na matemática? Que o gráfico de segundo grau é uma parábola, né? Tá. Só que vocês lembram que a história da parábola, ela tem aquele lance da concavidade, né? Como seria essa parábola, hein? Olha, uma coisa eu sei, se você parar para analisar. Como o movimento é acelerado, ele está andando cada vez mais em 1 segundo, não é? Então, esse tipo de gráfico, ele tem mais ou menos esse jeitão aqui, ó. Ó. No primeiro segundo, ele anda pouquinho. No segundo segundo, quer ver, ó? Eu vou mostrar para vocês entenderem bem isto. Ó. Que susto. Eu não vou colocar números para não deixar a figura muito poluída, tá? Eu acredito que com o gráfico vocês vão entender. Sem os números. Dá uma olhada nessa curva. Ela está ficando cada vez mais acentuada, não está? O que isso está dizendo para a gente, pessoal? Ó. Se a gente dividir essa curva em vários intervalozinhos de tempo iguais, tipo, faz de conta que é 1 em 1 segundo, vai. O que a gente percebe? Que no primeiro segundo, tá vendo que a curva cresceu bem pouquinho? Depois ela cresce mais. Conforme o tempo vai passando, a curva vai ficando mais inclinada, não vai? Isso está mostrando que a cada segundo que passa ele anda mais. Então isso aqui é um gráfico bem assim próximo de um movimento acelerado. Ele está andando cada vez mais à medida que o tempo passa, tá? Isso aqui seria um gráfico de movimento acelerado. Lembra que ele falou, quando eu estava perguntando aquele negócio de quem que consegue imaginar um exemplo de movimento de vai e volta? Quando o movimento é retardado, ao invés da curva ser cada vez mais inclinada, ela é ao contrário.
Ela é cada vez menos inclinada. É aquilo que a matemática chama de concavidade da parábola. Eu não sei se vocês devem lembrar aqui de matemática. Como é que eu prevejo se a concavidade é assim, ó, ou assim? Na matemática, você tem que olhar para o sinal desse cara aqui, ó. Desse maluco. Se esse cara aqui, ó, for positivo, traduz? Se esse cara for negativo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, vou pegar um outro exemplo. Podem copiar aqui, tá? Posso colocar o item D aqui do nosso resumo? Esse é bom, hein? D. Em qual instante esse corpo passa pela origem das posições? Vamos ver quem está ligado. Gente, como é que eu penso para responder esse tipo de pergunta? Imagina que o cara está andando numa estrada. Toda estrada tem uma origem, não tem? Tem uma origem. Em que momento ele passa nesse lugar? Bom, uma coisa eu tenho que saber. A origem das posições é o S igual a zero, não é? Então eu quero saber em que momento esse cara passa pelo zero. Que conta eu deveria fazer? Ó, você não tem uma equação de posição? Você quer saber em que instante isso aqui dá zero, não é? Então bora. Vamos lá. Vocês estão percebendo que isso aqui é quase uma cópia da matemática? Na verdade, esse procedimento que vocês fazem na matemática tem um outro nome. Quando você iguala a função a zero, o que você está fazendo na matemática? Calculando a raiz da função, né? Lembra? Da puta do caralho. Ai, eu vou ficando com fome, eu vou ficando nervoso, gente. Aí eu vou começando a dar esses acessos de chilique. Esses ataques de pelanca. Peraí. Aí, lá na matemática, o que a gente aprende? Aqui está o eixo x, né? A função ela pode encostar quantas vezes no eixo x? Até duas. Se ela tiver duas raízes, ela encosta duas vezes. Às vezes ela encosta só uma, né? O bico dela. Que eles chamam de raiz dupla, né? E às vezes a maluca não encosta, né? Mano, é o que você está querendo aqui. Quando você iguala a função a zero, o que você está querendo dizer? Que valores fazem essa birosca ser zero? Pode acontecer de você ter dois valores, pode acontecer de você ter um valor, ou pode acontecer de você não ter nenhum. Tudo bem isso? Problema número 2. Como é que eu resolvo isso? Todo mundo aqui acredito que sabe fazer delta. Quando a função fala? Porque eu quero saber quando ele estará nessa posição. Não. Quando ele passa pela origem é diferente de onde ele saiu. Se eu te perguntar de onde ele saiu? Do zero. Será que ele vai passar no zero de novo? Exatamente. O corpo não pode ir e voltar? Então, não é porque ele saiu do zero, veja. Não é porque ele saiu do zero que não significa que ele possa voltar no zero um dia. Pode ser que ele volte. Eu quero saber em que momento ela cruza o eixo. Exatamente. É exatamente essa ideia. Tá? O que eu lembro quando eu fiz cursinho, eu aprendi um truque que funciona só para equações desse tipo aqui, ó, que não tem o terceiro termo. O que eu costumo fazer aqui, ó? O que dá para tirar em evidência?
o 2t. Se você quiser, você pode tirar só o 2 ou só o t, mas dá para tirar o 2t em evidência, não dá? Tá bom, se eu tirar o 2t em evidência, que número eu tenho que colocar aqui dentro para que eu volte aqui na distributiva? Eu vou colocar aqui 1 mais t. O que eu acabei de fazer aqui? Isso é uma coisa matemática, tem um nome isso. Fatoração. E o que é fatorar? Aí eu já não sei, professor. Eu só sei que fatorar é assim. Gente, olha o nome do bagulho. Fator. Onde a gente aprende esse nome fator na matemática? A ordem dos fatores não altera o... Então o que é fator? São os números que você multiplica. O que é fatorar? Transformar uma coisa em multiplicação. Simples. Quer ver uma coisa? Quando eu olho para isso, é uma soma. Quando eu olho para isso, é uma multiplicar. Isso é fatorar. Aí você fala assim, professor, mas por que eu faço isso? Simples, porque veja, quando eu pego essa conta e fatoro, eu acabo tendo uma conta que é a seguinte: 0 igual a 2t, que é um número, vezes um outro número, que está no parênteses. Foi isso que eu fiz, não foi? Quando é que o produto de dois números dá zero? Quando um deles dá zero. Então, para essa conta dar zero, das duas uma. Ou 2t vale zero, ou 1 mais t vale zero. Deu para entender o lance? Continuando. Quando que 2t vai valer zero? Só se o t for zero. Quando que 1 mais t vale zero? Quando t for menos 1. Então é o seguinte, se você fizer essa birosca por delta, quadrado vezes 4 com AC, você vai chegar nisso aqui. Tudo bem? Agora volta para a física. Vai. Em que momentos esse cara passa pela origem? No t igual a zero. Hã? Não tem t menos 1? Não existe número negativo? Existe. Mas por que eu não posso considerar isso aqui negativo? Isso é um tempo. Tempo começa da onde? Pelo amor de Deus. Então, tipo assim, sabe quando ele passou pela origem? 1 segundo atrás do zero. Ele, na verdade, ele não passou, ele passou no antes, no ontem. Isso aqui é o ontem. Desculpa. Eu tô começando a perder o controle já. Essa hora já eu vou ficando meio... É muito café, tá batendo. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, pessoal. Esse corpo não passa pela origem nunca. Na verdade, ele saiu da origem e foi embora. Mas, gente, esta resposta já estava prevista pelo gráfico. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Vocês estão percebendo que conforme o tempo passa, a posição do cara sempre aumenta? Quando é que esse cara vai voltar para o zero? Nunca. Mas não é sempre que isso acontece. Às vezes dá a resposta. Às vezes dá a resposta. Tá? Perfeito até aqui? Continuando. Tá acabando, tá? Prometo. Bom, resumindo a birosca, eu sei que V igual a V0 mais AT, e sei que S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2, T2. Tá? Beleza. A gente vai usar, evidentemente, nas aulas de exercícios, em que contextos que a gente usa cada uma delas, mas antes da gente usá-las, vamos olhar para as duas e perceber algumas coisas. Bom, peraí, o pessoal daqui não está me vendo. Opa. Aqui.
Ó, gente, equação de velocidade por tempo, eu preciso encontrar o V0 e o A. Saber os dois. Equação de posição no tempo, eu preciso conhecer o S0, o V0 e o A. Então, me parece claro que a coisa mais importante de você conhecer dentro de um exercício de mu é o quê? É a aceleração. Sem aceleração, você não resolve problema de movimento uniforme. Então é o seguinte, ó. Você está lendo uma questão de movimento uniformemente variado. Desculpa, eu falei move, mu não. Move. Você está lendo uma questão de move. Se o cara não te der a aceleração, primeira coisa é tentar achá-la. Para depois usar um sorvetão e os caramba. Tá? Isso é uma questão. Mas o que é mais importante é o seguinte. Essas duas equações dependem do tempo. A gente pode criar uma terceira equação que não dependa do tempo. Então vamos lá, ó. Existe uma equação. Ela não vai ser chamada de horária, óbvio, né? Por que ela não vai ser chamada de horária? Porque ela não tem o tempo. Uma equação que relaciona velocidade com deslocamento. Então veja, é como se você tivesse, para quem joga tipo esses jogos de tipo Call of Duty, essas coisas, é como se você tivesse 3 armas à sua disposição. Você tem uma arma que é velocidade por tempo. Você tem uma segunda arma que é posição por tempo. E numa situação em que você não tem à disposição o tempo, você tem uma equação que relaciona velocidade com ΔS. Por isso que ela é boa. Se você não souber essa equação, você resolve os problemas de cinemática? Sim. Mas ela te ajuda a resolver rápido, que é a famosa equação de Torricelli. Obviamente, eu não quero deduzir a equação de Torricelli aqui, porque ela é uma equação mais chata para deduzir, demora muito. Mas eu vou mostrar como chega nela. Então, tipo, quem for doente de matemática e quiser ficar mais doente, você pode deduzir na sua casa, tá? E você não precisa de nenhuma matemática muito foda. Você vai precisar ser um pouquinho bom de fatoração e essas coisas de distributiva, né? Como que o Torricelli prova a equação dele? Olha para isso aqui. V não é igual a V0 mais AT? Vamos fazer o seguinte. Cada uma dessas aqui vai ser uma equação, tá? Eu vou chamar isso aqui de equação 1 e aqui de equação 2. Como ficaria esta equação se eu isolasse o T? Não é? Fica T igual a V menos V0 sobre A. Vê se faz sentido para vocês. Eu vou passar o V0 para a esquerda. Então fica V menos V0. E para isolar o T, eu vou jogar o A dividindo. Fechou? Agora adivinha o que eu vou fazer. Eu vou pegar isso. Isso aqui vale quanto? Isso aqui não é T. E vou botar aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Substituindo T na equação 2. Vai inventar de ser médico. Não é? Isso. Olha o que eu fiz. Ó, onde tinha T, eu coloquei essa birosca. Ó, aqui e aqui ao quadrado. Se eu desenvolver isso aqui, os negros já estão até espumando aí. Eu não vou desenvolver. Porque eu precisaria fazer aqui, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Abrir, manipular, fazer vários truques matemáticos aqui.
Tá? Quem quiser, depois nas oficinas eu posso deduzir, tá? A gente vai ter oficina amanhã, a gente pode deduzir dentre as outras coisas. O fato é o seguinte, se você isolar o V daqui, você vai chegar na equação de Torricelli. Tá? Deixa eu só contar um negócio para vocês muito louco, que agora eu me lembrei. Vocês não vão ter essa oportunidade, graças a Deus. Vocês vão para a área de biológica, essa maioria de vocês. Então vocês não vão ter cálculo 1, 2, 3, 4, nada dessas coisas. Livro de cálculo na faculdade é assim. Ele fala assim, olha, equação 1, equação 2, substituído 2 em 1. E ele faz exatamente isso aqui, ó. Tipo, foda-se. Se vira. Tá? O que importa para nós é isso aqui, ó. Isso aqui. Equação de Torricelli. Tá? O que eu percebo que relaciona a equação de Torricelli? Ó? A velocidade com o deslocamento. Lembrando que o que é o A? Mais uma vez, é a aceleração do corpo. O que é o V0? É a velocidade do corpo. Então percebam o seguinte, né, já para ir fechando a aula. Eu tenho 3 equações para move. Vovô ateu, sorvetão, Torricelli. Quando é que eu vou perceber que talvez seja melhor eu usar Torricelli? Quando no exercício não fizermos menção alguma a tempos, intervalos de tempo. Se você começar a perceber que está faltando algum dado sobre tempo, provavelmente você vai usar Torricelli. Tá bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Vamos parar por aqui, então? Eu vou parando por aqui. Na aula da semana que vem, a gente entra fazendo exercícios disso aqui, tá? Quem tiver vontade já de ir começando a mexer nas teorias, fica à vontade, tá bom? Amanhã, 14h30, oficina. O que teremos? Plantão de dúvida. Se alguém quiser ainda discutir alguma coisa sobre o horário de estudo, eu vou ficar por aí durante a tarde, tá bom? Crianças, fiquem com Deus aí de casa, tá? Beijinhos para vocês.